E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Jorginho receberá um exame dizendo que ele tem poucos dias de vida. E ao conversar com o pastor, ele avisa: eu preciso que o senhor chame aqui a Joelle, a Gerluce e o Bagdá. O ex-detento fará 3 revelações antes de sua morte, que mudará o rumo da novela. Além disso, Samira descobre que Joelle pretendia quebrar o acordo e fugir com a filha. É então que a falsa chefe de cozinha obriga a garota a entrar no carro e grita: anda, acelera! E Gilberto pisa fundo e sai em alta velocidade. Porém, Jorginho verá toda a cena e fará uma coisa chocante para salvar a filha. Isso tudo terá início quando Kellen chega na igreja e ao ver Jorginho varrendo, ela avisa: chegou hoje mais cedo um envelope para você. Parece que é do hospital. Jorginho responde: ah, deve ser os meus exames. O ex-detento, ao abrir, arregala os olhos e fala: então, esse é o meu destino. Kellen, curiosa, pergunta o que tinha naquele envelope e Jorginho explica: de acordo com esses exames, eu só tenho no máximo mais 1 mês de vida. Kellen estranha e diz: mas como isso é possível? Você parece tão saudável. Jorginho retruca: essa minha doença é assim. Não parece, mas ela está me destruindo por dentro. Kellen fica com pena do ex-detento e Jorginho continua: mas agora eu sei mais do que nunca que eu tenho que me apressar. Eu preciso fazer uma coisa antes que isso aconteça. Kellen fica mais curiosa e naquele momento o pastor também chega e pergunta o que estava acontecendo. Jorginho explica toda a situação e o pastor Albérico fica extremamente preocupado com o amigo. Porém, Jorginho avisa: o senhor não precisa se preocupar e nem ficar triste. Eu já vivi muito tempo e infelizmente na maior parte desse tempo eu só fiz maldade. Mas pelo menos eu quero fazer o certo nesses últimos dias de vida. O pastor e a Kelly o encara fixamente e Jorginho pede para falar com Bagdá, Joelle e a Gerluce. O pastor acha tudo aquilo muito estranho e pergunta: e eu posso saber o que você pretende conversar com eles 3? Jorginho responde: me desculpe, pastor, mas o meu assunto é com eles. Eu preciso contar uma coisa para cada um. Uma coisa que eu já deveria ter dito há muito tempo. O pastor, percebendo que se trata de alguma coisa muito séria, ele promete que fará de tudo para organizar esse encontro. Enquanto isso, Joelle conversa com Samira pelo celular e avisa: eu acho que mudei de ideia. Samira não gosta nada e pergunta: como assim mudou de ideia? Do que você está falando? Joelle responde: sobre a minha filha. Eu não vou ter coragem de entregar ela. Furiosa, Samira retruca: você por acaso está de brincadeira? Esqueceu dos 60 mil que eu adiantei? Joelle garante que irá devolver cada centavo, nem que para isso ela leve a vida inteira. Samira, com sangue nos olhos, grita: eu não quero o dinheiro. O que eu quero é que você cumpra com o nosso combinado. Joelle, sem pensar 2 vezes, responde:
você me desculpe, mas eu já tomei a minha decisão. E após falar aquilo, a garota desliga. Samira fica furiosa e liga logo em seguida para Edilberto e avisa: eu preciso que você venha me buscar aqui na fundação. Nós temos um grande problema. Enquanto isso, o pastor conversa com Gerluce na igreja e explica a situação de Jorginho e pede. Esse é o último desejo dele. Ele quer falar com você, a Joelle e o Bagdá. Gerluce fica curiosa e pergunta onde o ex-detento está. E o pastor responde: eu pedi que ele saísse, para que nós dois conversássemos com mais calma. Gerluce, ao descobrir que aquele era o último mês de vida do pai da sua filha, ela amolece o coração e decide aceitar o encontro. Momentos depois, Gerluce conta a novidade para Joelle e a garota fica feliz. E naquele mesmo dia, Bagdá chega na igreja e Gerluce e Joelle também chegam logo em seguida. O pastor, ao olhar para todos, avisa: eu fico feliz que vocês vieram. Bagdá pede para o pastor não enrolar e pergunta: cadê o Jorginho Ninja? O que ele tem de tão importante para conversar comigo? E por que essas duas também estão aqui? Nesse momento, Jorginho aparece e diz: calma, Bagdá, eu estou aqui e gostaria que você não me chamasse mais com esse nome. Bagdá o encara e fala: tudo bem, se é assim que você quer, mas agora me diga, qual é o papo que você tem para desenrolar? Joelle, ao ver o ex-detento, ela percebe que ele é seu pai e pergunta: então, é como eu pensava? Você é meu pai, não é mesmo? Jorginho olha para a filha, confirma e avisa que tem outras duas coisas para revelar. A garota fica emocionada e Jorginho continua e revela para Bagdá: eu sou teu pai. O chefe da chacrinha arregala os olhos e pergunta: que conversa é essa? Você por acaso perdeu a cabeça? Jorginho retruca: eu só estou falando a verdade. Eu tive um caso com a tua mãe, assim como eu tive com a Gerluce. E você é irmão da Joelle, pelo menos por parte de pai. Gerluce não aguenta e comenta: então você está dizendo que arruinou a vida dela, assim como fiz com a minha. Jorginho, envergonhado, fica calado e Joelle, naquele momento, pede uma explicação à sua mãe. Gerluce fica sem coragem de contar tudo o que aconteceu com ela no passado. Porém, Bagdá toma a palavra e diz: então, você não sabe, Joelle? O nosso papai fez coisas horríveis com a tua mãe, e não só com ela, mas também com várias outras mulheres, inclusive com a minha mãe. Joelle, decepcionada, olha para sua mãe e pergunta se aquilo é verdade. Sem alternativa, Gerluce conta toda a verdade de como era o relacionamento dela com o Jorginho. E após escutar toda a história, Joelle encara o pai, o chama de monstro e diz: você nunca mais se aproxime de mim, entendeu? A garota sairá correndo e ao chegar do lado de fora, ela grita em desespero. Porém, o que a garota não sabia é que Samira estava naquele momento junto com Edilberto dentro de um carro. E ao ver Joelle, ela diz: olha só,
Ela está ali. Edilberto pergunta: E o que você quer que eu faça? Samira responde: Se aproxima. Vamos pegar essa pirralha. É melhor manter ela trancada em algum cativeiro, pelo menos até o bebê nascer. Enquanto isso, Jorginho sairá para fora atrás da filha. E ela, com raiva, sai correndo. E ao escutar Samira chamando, ela entra no carro. Jorginho vê tudo de longe e estranha. Porém, não imagina o destino terrível que irá acontecer com a sua própria filha. Ao entrar novamente, Gerluce o encara e pergunta: Cadê a minha filha? Jorginho responde: Ela entrou em um carro e saiu. Deve ser algum carro de aplicativo. Gerluce, pensando que a filha voltou para casa, ela pergunta: Mas, já que estamos aqui, nos diga de uma vez, qual é a terceira coisa que você queria nos contar? Jorginho avisa: Você me desculpe, Gerluce, mas eu prefiro contar quando a Joelle estiver presente. Bagdá provoca dizendo: Pelo visto, a minha irmãzinha não quer sequer olhar na tua cara. E enquanto os três discutem, Joelle conversa com Samira, agradece e diz: Obrigado por ter me tirado daquele lugar. Será que você pode me levar até a minha casa? Samira a encara e avisa: Eu não vou te levar para a tua casa, garota. Você vai para um outro lugar. Mas não se preocupe, que é somente até você ter essa criança. Joelle pergunta: Do que você está falando? Eu já disse que não quero mais vender a minha filha. Samira retruca: Escuta bem, isso não é uma coisa que você pode voltar atrás. O nosso trato já foi feito e agora você vai ter que dar esse bebê. Joelle se recusa e Samira avisa: É por isso que eu vou te levar para esse lugar. Assim você não vai conseguir fugir com essa criança. Em desespero, Joelle começa a gritar. E Kellen, que estava do lado de fora da igreja, escuta, olha o que estava acontecendo e percebe que Joelle estava discutindo dentro do carro com a Samira, a filha da Gerluce. Até conseguirá abrir a porta e quase escapa. Mas Samira a puxa de volta e ameaça: Se você tentar sair de novo, eu juro que atiro em você, entendeu? E Kelly, ao ver os capangas do Bagdá, ela pede ajuda. Estão levando a Joelle. Façam alguma coisa. Um dos capangas escuta os gritos, sai do carro e, apontando para o veículo, ele manda parar. Porém, Samira, do lado de dentro, manda: Anda, Edilberto, acelera esse carro, anda! Edilberto pisa fundo e o capanga do Bagdá atira. Do lado de dentro da igreja, o pastor se assusta e, ao ver a filha entrando, ele pergunta o que estava acontecendo lá fora. Kellen explica: A Joelle, ela foi levada. Gerluce fica pálida e grita: Do que você está falando, Kellen? Como assim? Levar a minha filha? Kellen, sem alternativa, conta: A Joelle vendeu o filho dela para uma mulher, a Samira. Ela precisava do dinheiro para dar ao Bagdá. Só que depois ela se arrependeu, mas não tinha mais o dinheiro para devolver. Gerluce fica em estado de choque com toda aquela história. E Bagdá pergunta: Se é assim, por que você tem tanta certeza de que ela levou a Joelle contra a sua vontade? Kellen explica: Acontece
que ouviu os gritos da Joelle pedindo ajuda. E ela até tentou sair do carro, mas a Samira a puxou para dentro. Gerluce, em desespero, diz que chamará a polícia. Porém, Bagdá a impede e fala: nem perca o seu tempo. Pode deixar que eu vou cuidar dessa parada pessoalmente. Afinal de contas, a Joelle é a minha irmã, não é mesmo? Jorginho olha para Gerluce e diz: o Bagdá tem razão. Ela ainda deve estar aqui dentro da comunidade. É melhor nos apressar e resolver isso entre a gente. Nesse momento, Bagdá faz uma ligação e manda seus homens fecharem todas as entradas e saídas da chacrinha. Ninguém entra ou sai sem a minha autorização, entendeu? Em seguida, ele vai pessoalmente, junto dos seus capangas, atrás da sua irmã. Enquanto isso, Edilberto, ao perceber que não tinha por onde escapar, ele pergunta: e agora, Samira, o que nós vamos fazer? Tem traficantes em todas as saídas da chacrinha. Provavelmente, eles estão procurando essa garota. A falsa chefe de cozinha fala: merda, alguém deve ter escutado os gritos dessa idiota. Joelle, com medo, avisa: me deixa sair. Se vocês me liberarem, vocês vão conseguir sair da chacrinha em paz. Samira a encara e diz: pra quê? Pra você fugir com essa criança? Nunca. Eu já vendi e não vou perder todo aquele dinheiro por causa do chilique de uma adolescente mimada. Joelle, com sangue nos olhos, fala: então, sempre foi por causa do dinheiro. Eu sabia. Você nunca quis me ajudar. Vocês dois são dois monstros. Edilberto manda a garota calar a boca e avisa: eu conheço uma casa aqui perto, onde vamos poder nos esconder. Samira o encara e diz: pois então cuida e nos leva até essa casa, pelo menos até a poeira se acalmar. E não muito tempo depois, Bagdá recebe uma ligação e fala: eu não quero que ninguém entre. Espera que eu vou até aí pessoalmente. Gerluce se aproxima e pergunta: quem era? Por acaso, era alguma notícia da minha filha? Bagdá confirma e diz: um dos meus homens viu uma mulher e um homem levando a Joelle para dentro de uma casa, aqui na chacrinha. Deve ser essa tal de Samira e algum amigo dela. Gerluce pergunta o endereço e afirma que irá até lá para salvar a filha. Porém, o pastor avisa que aquilo pode ser muito perigoso. Kelly também concorda e Gerluce retruca: eu não me importo. O que eu não posso fazer é deixar minha filha nas mãos dessas pessoas. Eles querem roubar a minha neta. Jorginho pede para Gerluce se acalmar e dá a sua palavra que ajudará a filha. Eu sei que eu nunca fui um bom pai, mas eu prometo que não vou deixar que nada de ruim aconteça com ela e vou trazer a Joelle em segurança. Bagdá se admira e completa: bem, essa garota é minha irmã, então é claro que eu também vou fazer de tudo para salvar ela e a minha futura sobrinha. E após falar aquilo, os dois saem. Gerluce, ao se aproximar do pastor, comenta: eu estou muito preocupada com o que possa acontecer. O pastor retruca: conhecendo esses dois, eu ficaria preocupado com o que vai acontecer com aqueles dois infelizes que resolveram mexer com a filha do Jorginho Ninja. Enquanto isso, Joelle grita pedindo ajuda e Samira tenta calar a moça dizendo: eu já mandei você calar essa boca. Toda essa confusão
só está acontecendo por tua culpa. Edilberto, sem entender, pergunta: mas afinal de contas, por que todos esses bandidos estão atrás de nós? Isso não faz sentido. Joelle olha para os dois e revela: acontece que eu sou a irmã do chefe da chacrinha e filha do ex-chefe, o Jorginho Ninja. Edilberto arregala os olhos e, ao se aproximar da Samira, ele fala: você ficou louca, Samira? Pra que você foi mexer com essa garota? Se o que ela disse é verdade, nós dois estamos ferrados. Samira o encara e diz: isso é mentira. Eu conheci esse tal de Bagdá e ele não é o irmão dessa garota. Inclusive, se eu não tivesse entregado aquele dinheiro, ele teria dado um fim nela e no Raul. Porém, naquele momento, ela é interrompida quando Bagdá entra e avisa: pois é, mas isso foi antes de saber que a Joelle é minha irmã. Samira arregala os olhos e Jorginho também se aproxima e fala: vocês escolheram a pessoa errada para se meter. Edilberto tenta pedir desculpa e diz: eu juro que não sabia de nada. Jorginho manda os dois calarem a boca e em seguida pede a filha para sair da casa. Ela, curiosa, pergunta o que vai acontecer. E Jorginho responde: eu e o Bagdá vamos ensinar uma lição para esses dois. E garanto que eles nunca mais vão te incomodar. A garota, sem perder tempo, sai. Ao chegar do lado de fora, ela se assusta ao escutar os gritos da Samira e do Edilberto. Com medo, ela corre de volta para sua casa, onde encontra Gerluce e Lígia. Já no dia seguinte, Joelle volta na igreja, junto da Gerluce. E a garota, ao ver Kelly, ela pergunta: me diga uma coisa, você sabe o que aconteceu com a Samira e aquele parceiro dela? Kelly se aproxima e conta: eu escutei falar que o Jorginho e o Bagdá deram uma surra nos dois, que fez com que a Samira e o Edilberto ficassem completamente irreconhecíveis. Mas o Jorginho convenceu o Bagdá de deixar os dois vivos. Joelle se assusta e Gerluce comenta: aqueles dois mereceram, e se eu tivesse lá, tinha ajudado a bater nos dois. Naquele momento, Jorginho aparece e diz: você não precisa sujar as tuas mãos. O que eu fiz não me orgulho. Eu só fiz o que fiz para defender a minha filha. Joelle agradece ao pai e Jorginho avisa: eu também pedi para que vocês duas viessem aqui, porque tem uma coisa que eu preciso falar. Gerluce pergunta do que se trata e Jorginho conta: antes de eu sair do mundo do crime, eu consegui juntar uma boa grana e gostaria que tudo ficasse para Joelle. É o suficiente para ela terminar os estudos sem precisar trabalhar. Joelle agradece e Gerluce, mesmo relutante, fala: bem, normalmente eu não aceitaria, mas se for para o bem da minha filha, eu aceito. Leonardo irá atrair Ferretti e desmascarar o vilão. O rapaz tentará pedir desculpas a Viviane, porém, ao ser rejeitado, ele tomará uma decisão. Ao desabafar com Lorena, Leonardo avisa: eu preciso mostrar para Viviane que estou arrependido. Lorena o encara e diz: se você ama a Viviane, você vai ter que escolher um lado. E eu acho que você já sabe disso. No outro dia, Leonardo entrará escondido no escritório do pai. E ao abrir o cofre do vilão, ele irá encontrar alguns documentos que o deixará em estado de choque.
Eu não acredito. O meu pai é um monstro. Leonardo contará tudo o que descobriu para a irmã. E Lorena avisa: nós temos que fazer alguma coisa. Isso aqui é muito pior do que as falsificações de remédios. Leonardo concorda. E é então que os dois tramarão um plano genial para ferrar Ferrete. Isso tudo terá início após Leonardo conversar com Lorena e avisa: eu falei com a Viviane, mas ela me expulsou da farmácia. Lorena, que já saberá de toda a história de Leonardo e Viviane, ela aconselha ao irmão que ele terá que demonstrar com atitudes que está arrependido. No entanto, a verdadeira reviravolta acontecerá quando Leonardo solta: se ela já não me perdoa agora, imagina quando ela souber dos remédios adulterados. Lorena arregala os olhos e pergunta: que história é essa, Leonardo? Do que você está falando? O rapaz, ao perceber que falou demais, tenta disfarçar e diz: não é nada, eu só pensei alto, só isso. Lorena não acredita e fala: eu sabia. Então aquela história que os remédios da fundação serem falsos é verdade. Leonardo a encara e pergunta: onde foi que você escutou uma coisa dessa? Lorena explica: as pessoas comentam, Leonardo. A Xenica veio aqui outro dia e contou para nossa mãe. O rapaz, percebendo que seria inútil negar, ele admite. Lorena então pedirá ajuda do irmão para desmascarar o pai e diz: você é o único que pode entrar no escritório do nosso pai e pegar alguma coisa, algum documento, algo que prove que toda essa história é verdade. Leonardo pensa bem antes de responder, porém avisa que não irá trair o pai. Nesse momento, Lorena se aproxima e fala: a Viviane tem razão em não te perdoar. Afinal de contas, Léo, no fundo você é igualzinho ao nosso pai. E após falar aquilo, ela sai. No entanto, Leonardo continuará pensando naquele caso e no que seria o certo a se fazer. O rapaz, ao perceber que a sua irmã tinha razão, ele pensa: a Lorena está certa. Eu estou me tornando igualzinho ao meu pai. Eu estou ajudando a enganar todo aquele povo doente. Será então que Leonardo decide por um fim em tudo aquilo. E no outro dia, bem cedo, ele vai até o escritório do pai e, aproveitando que o Ferrete não estava, ele se aproxima do cofre, o abre e tira de dentro alguns documentos. Porém, ele é interrompido quando Macedo entra na sala e pergunta: o teu pai sabe que você está aqui mexendo nas coisas dele? Leonardo fica pálido e gagueja: é claro que sabe. Foi ele que pediu que eu viesse até aqui pegar alguns documentos. E após falar aquilo, ele sai, sem dar outras explicações. Macedo fica desconfiado e liga para se informar com o patrão. Ferrete acha toda aquela história muito estranha e avisa: não se preocupe que eu vou descobrir o que o Leonardo está armando. Enquanto isso, Leonardo chega em sua casa e, ao dar de cara com Lorena, ele conta tudo o que aconteceu. A moça fica orgulhosa do irmão e pede para que ele mostre os documentos que encontrou. Leonardo, sem perder tempo, começa a olhar os papéis e arregala os olhos ao ler o que tinha escrito em um daqueles documentos. Lorena, ao ver o estado do irmão, ela pergunta: o que foi, Leonardo? Você ficou pálido.
encontrou alguma coisa importante. O rapaz confirma e diz: eu encontrei a prova que o nosso pai é muito pior do que a gente pensava, Lorena. Essa história de falsificar remédios não é nada comparado ao que eu descobri. Lorena, curiosa, pede que o irmão se explique melhor. E Leonardo conta: o nosso pai, o poderoso Santiago Ferretti, está envolvido em uma coisa muito pior do que apenas falsificações de remédios. É algo realmente muito grave. Lorena, ainda mais confusa, pega o papel para ver e fica em estado de choque ao descobrir o pior segredo do pai. Eu não acredito. Então, todo o nosso dinheiro vem disso aqui? Não, não pode ser. O nosso pai não pode estar envolvido com esse tipo de coisa. Leonardo encara a irmã e avisa: eu não duvido de nada que venha de uma pessoa capaz de falsificar remédios. Lorena, ainda em choque, retruca: eu sei disso, mas isso aqui é muito mais grave. É muito mais nojento e cruel. Leonardo concorda e Lorena continua: nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar que essa história continue assim. Leonardo pensa um pouco e diz: nós temos que usar a cabeça. O nosso pai tem muitos amigos poderosos e importantes. Lorena avisa que já sabe daquilo e que não se importa. E o que eles têm que fazer é denunciar o pai. Leonardo explica: acontece que o nosso pai ia conseguir abafar toda essa história. E ainda por cima, ele faria que nós dois fôssemos internados em uma clínica para doentes mentais. Lorena, ao perceber a situação, ela fica em desespero e pergunta: e o que você sugere? Nós vamos ficar aqui, de braços cruzados? Leonardo pensa um pouco e diz: não, é claro que não. Só me deixa pensar um pouco. Naquele momento, o rapaz recebe uma ligação do Ferretti que diz: escuta bem, Leonardo. Eu estou indo agora mesmo até em casa. Nós dois precisamos conversar. Leonardo arregala os olhos e Ferretti continua: é bom que você me espere aí, entendeu? Leonardo gagueja: mas o que o senhor precisa conversar de tão importante comigo? Ferretti responde: não se faça de besta, que você já deve saber muito bem do que se trata. O Macedo disse que viu você pegando os documentos no meu cofre. Então, você já deve conhecer o meu segredinho, não é mesmo? Leonardo fica sem saber o que responder. E Ferretti avisa: pelo teu silêncio, eu tenho razão. Então trate de me esperar em casa. Eu chego em 10 minutos. E após falar aquilo, o vilão desliga, deixando Leonardo se tremendo de medo. Já Lorena, ao ver o estado do irmão, ela pergunta: era o nosso pai, não era? O que ele queria? Me diga. O rapaz avisa: ele já sabe de tudo. Ele sabe que eu peguei esses documentos e que já descobri o segredo dele. Lorena, ao ver a preocupação do irmão, ela diz: calma, ele não vai fazer nada contra você. Na verdade, ele vai tentar te convencer a fazer parte desse esquema, assim como ele fez quando você descobriu dos remédios. Leonardo a encara e responde: eu nunca vou aceitar fazer parte de uma coisa dessa. A história dos remédios falsos eu até podia admitir,
Mas isso aqui não. Isso é o pior crime que uma pessoa possa fazer. Lorena concorda, porém ela diz ter um plano. Leonardo, curioso, pergunta do que se trata e Lorena explica. Vamos filmar a conversa de vocês dois. Eu vou ficar escondida, enquanto você faz com que o nosso pai conte os detalhes de toda essa operação. Leonardo pensa um pouco e pergunta: e você acha que essa história vai dar certo? Lorena responde: eu tenho certeza que sim. Nosso pai, ele vai ter que entrar em detalhes para tentar te convencer a ficar do lado dele nessa história. Leonardo concorda e diz: se eu fingir concordar, ele vai se sentir confiante de me contar como funciona toda essa operação. E nem mesmo o poderoso Santiago Ferretti vai escapar de uma prova registrada em vídeo. E após os dois combinarem todos os detalhes do plano, Lorena entra para se esconder, enquanto Leonardo fica esperando o pai. Não demora para que o Ferretti chegue, e ao se aproximar, ele pergunta: você está sozinho em casa, Leonardo? O rapaz, sem pensar duas vezes, ele mente dizendo: estou sim. A mamãe, ela foi no salão com a Lorena. Ao escutar aquilo, Santiago responde: bom, eu precisava mesmo falar com você a sós. É um assunto muito importante e você já deve saber do que se trata. Leonardo olha para o pai e pergunta: o senhor está falando dos documentos que eu peguei no teu cofre? Ferretti confirma e diz: eu não queria te envolver nas minhas outras atividades ilegais, mas já que você descobriu por conta própria, eu sou obrigado a te perguntar, Leonardo. Você vai me ajudar ou vai ficar com crise de consciência? O rapaz o encara e fala: é claro que eu vou te ajudar. O senhor não se preocupe, que eu vou manter o teu segredo. Ferretti se aproxima ainda mais e pergunta: você tem certeza disso? Eu estou ciente que o que você descobriu hoje é muito mais difícil de engolir do que a falsificação dos remédios. Leonardo concorda e avisa: acontece que eu sou um Ferretti e, além do mais, não sou mais uma criança. Eu sei que nesse mundo só vence as pessoas que têm coragem de fazer o que é preciso ser feito. Ferretti fica feliz em escutar aquilo e diz: eu devo admitir que não achei que você teria coragem de fazer parte desse meu esquema, mas eu fico orgulhoso em saber que você amadureceu. Leonardo, ao perceber que o pai tinha acreditado nele, ele pede: será que o senhor poderia pelo menos me explicar como funciona toda essa operação? Enquanto isso, Lorena continua escondida, gravando toda a conversa. E Ferretti, sem desconfiar que aquilo tudo era só uma armadilha, conta: bem, o esquema é muito simples e foi a Samira que me apresentou. Leonardo estranha e pergunta: Samira? A chefe de cozinha? Então, ela também está envolvida? Ferretti confirma e diz: ela na verdade faz alguns trabalhos por fora, mas o esquema maior é comigo, enquanto ela perde o tempo dela atrás de mães solteiras que querem se livrar do filho. E vou direto nos peixes grandes. Leonardo o encara e questiona: como assim? O que são esses peixes grandes? Ferretti explica: eu estou falando de mulheres já adultas. Existe um mercado muito grande lá fora. Leonardo, com a intenção de fazer o pai revelar todo o esquema,
ele continua indagando. E essas mulheres saem do país, concordando com tudo o que vai acontecer? Ferretti responde: é claro que não. Elas são enganadas. A fundação oferece uma chance para elas mudarem de vida. Um emprego lá na Europa, ganhando em euros. E claro, que esse bando de pobres não pensa duas vezes antes de aceitar a proposta. Leonardo, em choque, pergunta: e quando chega lá, e elas descobrem que não tem nenhum emprego, o que acontece? Ferretti o encara e diz: e quem disse que não tem emprego? O que não falta é serviço para elas. Leonardo retruca: o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Nenhuma dessas mulheres foram com a intenção de vender o corpo. E elas pensavam que se tratava de trabalhos normais. Não é mesmo? Ferretti, em modo frio, responde: bem, elas não podem fazer nada. A primeira coisa que acontece quando chega lá é pegar os passaportes dela. Depois deixa todas trancadas em uma casa. E é só mandar uma mixaria para a família aqui no Brasil, que ninguém desconfia. Leonardo, horrorizado, pergunta há quanto tempo tudo aquilo acontece. E Ferretti explica: na verdade, isso tem muitos anos. É de antes da Casa de Farinha. E foi justamente para isso que eu me tornei sócio da fundação. Era um excelente modo para disfarçar todos os meus esquemas. Naquele momento, Lorena sai de onde estava escondida e grita: nós já temos tudo o que precisamos. Ferretti estranha e pergunta: o que está acontecendo aqui? Você disse que a tua irmã não estava em casa. Leonardo o encara e revela: eu menti. Na verdade, eu armei tudo com a Lorena. E toda a conversa que nós tivemos foi gravada. Lorena completa. E não só gravada, mas transmitida ao vivo. E agora já deve estar em todos os sites de fofocas. Ferretti fica furioso. Porém, naquele momento, Paulinho e Juquinha chegam para prender o empresário. E Lorena avisa: eu também chamei a polícia. Paulinho decreta a prisão do vilão e o leva na viatura algemado. E alguns dias depois, Leonardo contará a Viviane tudo o que aconteceu. E a farmacêutica, orgulhosa do rapaz, percebe que ele mudou e aceita em dar uma segunda chance. Agora me digam, vocês acham que o Leonardo e a Lorena fizeram certo em desmascarar o pai? E a Viviane deve perdoar o Leonardo, sim ou não? Também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.